Essa frase do Henry Ford descreve perfeitamente o sentimento que você vai ter após entender o conteúdo desse vídeo. Nos próximos 15 minutos, você vai entender como poucas pessoas de forma fraudulenta roubam toda a população diariamente, como todo o dinheiro do mundo é criado, porque os preços vão sempre ficar mais caros independentemente do governo que estiver no poder e quem são os tomadores de decisão que controlam e manipulam o valor das moedas. Você já se perguntou quem controla o dinheiro do mundo? Se vivemos em uma sociedade hierárquica, quem está no topo da pirâmide, tomando as decisões mais influentes? Para onde todo o nosso dinheiro vai? E talvez mais importante, da onde vem? E antes que você diga qualquer coisa, já vou lhe avisar que não, o dinheiro não vem do governo. Eu tenho a impressão que essa pergunta é daquelas que nunca se faz. Não me lembro de ter visto alguém questionar isso e não me lembro de ninguém ter me ensinado. E eu me pergunto por que será que isso não é ensinado desde a infância, sendo que nossa sociedade é inteiramente construída ao redor do dinheiro. E esse é o objetivo desse vídeo, deixar esse assunto um pouco mais claro, pois eu tenho certeza que você consegue sentir que tem alguma coisa errada com o nosso sistema financeiro. Talvez você pense que é culpa do governo, talvez você pense que é culpa do próprio dinheiro, ou até do livre mercado. E se eu te falasse que livre mercado não existe mais e que a gente não usa dinheiro de verdade há muito tempo? O ano era 1694, e a Inglaterra saía de um período de 50 anos de guerras. O governo, exausto, precisava de dinheiro emprestado para financiar suas agendas políticas. A partir da ideia do banqueiro escocês William Peterson, foi decidido que a melhor solução para o presente problema seria que um banco privado pudesse emprestar para o governo dinheiro criado do nada. E assim nasceu o primeiro banco central do qual temos registro, o Banco Central da Inglaterra. Mas esse foi só o início da história. Alguns poucos poderosos souberam usar desse fato histórico para, sorrateiramente, implantar o cavalo de Troia que daria início à maior fraude da história da humanidade. Em dezembro de 1910, um grupo de políticos e banqueiros americanos embarcou em um vagão privado de trem e partiu para uma sequência secreta de reuniões para estruturar uma reforma bancária e a tão temida criação do Banco Central Americano, o Fed. As reuniões foram documentadas e dissecadas mais profundamente nas autobiografias de alguns dos participantes. O motivo dessa viagem ser totalmente sigilosa foi explicado em 1935 por um dos participantes dos encontros, o presidente do Banco Nacional de Nova York. Basicamente, uma economia dominada por um banco central significa uma economia cheia de altos e baixos, onde depois das épocas de recessão os ricos sempre ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Mas como que esse documento propondo a criação do Fed foi aprovado pelo Congresso? Bom, após esse grupo expor o documento explicando como funcionaria o sistema monetário com a criação do Fed, os banqueiros foram contra. Portanto, a população foi a favor. O inimigo do meu inimigo só pode ser meu amigo. Se os bancos não gostam, só pode ser bom. E assim, a população mordeu a isca, aceitando de bom grado o cavalo envenenado. Foi desse modo que aquele grupo seleto de pessoas já superpoderosas ganhou controle total sobre a emissão e criação do dinheiro americano. E mesmo a melhor das nossas chances de ter evitado tudo o que você vai descobrir que está acontecendo foi rapidamente destruída em uma manobra no mínimo duvidosa. O Acordo de Bretton Woods foi um acordo assinado em 1944 entre as principais nações do mundo, onde foram acertadas as bases que regeriam a política econômica global após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado consolidava o dólar como a principal moeda da economia. Também foi acordado entre as nações que todo o dólar em circulação seria lastreado no ouro, ou seja, todas as moedas mundiais eram muito estáveis em comparação uma a outra, pois o valor das moedas, no final das contas, era intrínseco a um bem comum a todos, o ouro. Esse padrão dólar-ouro se manteve até 1971, quando o cavalo de Troia, implantado cuidadosamente em 1913, ganhou vida própria.
Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. A partir de então, o dólar passou a ser lastreado em nada. A moeda lastreada em nada é chamada de moeda fiduciária. A moeda fiduciária é aquela emitida por governos e bancos centrais. Sua aceitação é obrigatória por lei, e eventuais impostos e tributos são obrigatoriamente pagos nessa moeda. Pode existir no formato de cédulas, moedas ou meio digital. Moeda fiduciária é chamada em inglês de fiat money, e fiat, em latim, significa let be done, ou deixe ser feito. Então, para você entender melhor, se o governo falou que é dinheiro, então é dinheiro. Mas sim, eu sei o que você está pensando. Se o dólar é lastreado em nada e todas as outras moedas são lastreadas em dólar, não estariam todas as moedas lastreadas em nada? Ou melhor dizendo, visto que o dólar é a principal moeda da economia, não estariam as outras moedas lastreadas pura e simplesmente na confiança no governo americano? O sistema econômico mundial só funciona porque a população acredita que a moeda vale alguma coisa. Claro, o governo te obriga a aceitar que a moeda tem valor, mas muita dessa fé vem do fato de que a maioria da população não tem nem ideia de onde vem todo o nosso fornecimento financeiro. E é isso que eu vou lhe mostrar agora. Essa primeira parte da fraude ainda não é a mais revoltante, mas é a base para que tudo aconteça sem que ninguém perceba há mais de 100 anos. O Banco Central é basicamente a instituição que gerencia o fornecimento de moeda circulante em uma nação e pode emprestar dinheiro para o governo com juros. Salvo algumas pequenas diferenças no processo, a grande maioria dos bancos centrais opera em um formato mais ou menos assim. Quando o governo precisa de mais dinheiro do que recebeu em impostos, ele entra em contato com o Tesouro Nacional e pede dinheiro. O Tesouro, então, recebe um título público do governo. Um título público é basicamente um papel assinado pelo governante dizendo que o governo vai lhe pagar X quantia em Y tempo, em troca de dinheiro agora. Os bancos, então, compram esse título do Tesouro com um lucro. Com o título em mãos, os bancos o vendem para o Banco Central, que escreve um cheque no valor do título. Aquele título criado pelo governo dizendo que ele deve X quantia em Y tempo, agora pertence ao Banco Central, ou seja, o governo agora deve aquele valor mais os juros para o Banco Central. O governo então usa esse dinheiro para pagar auxílios, construir pontes e estradas e até financiar guerras. Mas da onde o Banco Central tira dinheiro para comprar os títulos públicos? Incrivelmente, o Banco Central não tira o dinheiro de nenhum lugar. O Banco Central simplesmente cria dinheiro, do nada, e troca por títulos. Basicamente, eles estão assinando um cheque vindo de uma conta que não tem dinheiro nela, e esse dinheiro, criado do nada, em breve vai ser jogado na economia. Se eu fizesse isso, ou se você fizesse isso, seríamos presos por fraude, sem direito à contestação. A diferença é que o sistema foi inventado por eles, e a fraude recém começou. Existe uma segunda maneira na qual o dinheiro é criado, e aos poucos a gente consegue entender a complexidade do sistema no qual estamos imersos diariamente. Talvez você se assuste com o que eu vou te dizer agora, mas, na verdade, você não deposita dinheiro no banco para que o banco cuide do dinheiro até você precisar. Você empresta o seu dinheiro para o banco usar como quiser, em troca de um juro. E o que ele faz com esse dinheiro é onde a diversão realmente começa. Quando você pega dinheiro emprestado com o banco, seja para abrir um negócio, comprar uma casa ou qualquer que seja a utilização, o banco cria dinheiro do nada para lhe emprestar. E antes que você venha me dizer que não, que o dinheiro emprestado pelos bancos é o dinheiro depositado lá por outros clientes, veja o que o antigo presidente do Banco Central do Canadá disse. Um pouco mais recentemente, o vice-presidente do Banco Central da Inglaterra disse: o que eles estão dizendo aqui é que cada vez que um banco faz um empréstimo, ele não usa o dinheiro de outras pessoas para conceder o empréstimo. Ele simplesmente aumenta a conta bancária do solicitante. Ainda não te convenci? Então vamos dar uma olhada no Código do Funcionamento do Sistema Monetário, escrito e distribuído por uma integrante do Fed em 1961. Claro,
Eles não emprestam o dinheiro que eles recebem como depósito. Se eles fizessem isso, nenhum dinheiro adicional seria criado. O que eles fazem quando alguém pede um empréstimo é aceitar notas promissórias em troca de crédito adicionado na conta do cliente. Para entender melhor como o banco cria dinheiro do nada, vamos fazer um exercício. Você vai ao banco e deposita 100 mil reais. Normalmente, os bancos precisam guardar em caixa um valor mínimo de cada depósito, o que chamamos de sistema de reserva fracionária. E vamos dizer que nesse caso seja 10%. O banco então guarda 10% desse valor, 10 mil reais. Nisso alguém entra no banco e pede 90 mil emprestado. O banco empresta 90 mil reais, mas na verdade ele não empresta os seus 90 mil reais. Ele simplesmente cria 90 mil reais na conta do cliente. Se você que depositou os 100 mil reais for lá retirar o seu dinheiro, ele vai estar lá. Ou seja, agora temos 190 mil reais na economia. Agora vamos dizer que esse cliente que pegou os 90 mil reais emprestado saia do banco e compre um carro. O vendedor do automóvel leva o dinheiro e deposita em outro banco, e o processo se repete. Isso quer dizer que esse banco precisa manter em caixa 9 mil reais, 10% do valor, e pode emprestar 81 mil reais. Quando esses 81 mil reais forem depositados em outro banco, o banco pode guardar 8.100 e emprestar 72.900, e isso pode acontecer infinitamente. Basicamente, para cada depósito de 100 mil, existe a possibilidade de expansão monetária para 1 milhão de dinheiro virtualmente criado. Isso que eu nem estou considerando os juros desses empréstimos. Mas como toda boa fraude, ela precisa beneficiar o golpista e não a vítima. Por isso eu te convido para conhecer o toque final, a cereja no topo do bolo, ou melhor, a cereja no topo da pirâmide. À primeira vista, toda essa quantia de dinheiro sendo jogada na economia pode parecer uma coisa boa, mas quanto mais dinheiro é criado, mais o dinheiro que já está em circulação perde valor. O preço das coisas é como se fosse uma esponja, absorvendo toda a oferta monetária jogada no mercado. Isso também é conhecido como inflação. Inflação, na verdade, é a expansão da oferta da moeda corrente. O aumento dos preços é apenas um sintoma. Em outras palavras, inflação é um imposto invisível que todos nós pagamos pela fraude da impressão de dinheiro como se dá hoje. É um dinheiro fácil a curto prazo que acaba taxando e roubando as nossas futuras gerações. Toda a nossa oferta monetária atual não passa de números fraudulentos digitados em contas bancárias, enquanto o governo e o Banco Central trocam títulos públicos por dinheiro que não existia até alguém decidir que ele exista. E nós trabalhamos por essa oferta de moeda corrente. A verdadeira riqueza é o nosso tempo, mas a gente troca nossas horas, dias, meses, anos por números que alguém imprimiu em um pedaço de papel ou simplesmente digitou em um computador. A população é o que dá valor a essa moeda fraudulenta. Mas a piada toda se encontra no fato de que desse trabalho todo que a gente exerce, uma boa parte nós precisamos pagar ao governo em forma de imposto. Imposto esse que o governo usa para pagar as dívidas e os juros que fez com o Banco Central, que por sua vez tirou o dinheiro de uma conta que não tinha nada. Coincidência ou não, o imposto de renda nos Estados Unidos só foi colocado na Constituição no ano de 1913, o mesmo ano que o Banco Central americano foi criado. E o motivo é simples. Analisando toda essa dinâmica financeira de dívida, empréstimo e criação de dinheiro, a gente consegue chegar a uma conclusão. O sistema é intrinsecamente dependente de dívidas para continuar funcionando. Quando você pega um empréstimo, o banco registra esse valor como um ativo na forma negativa. Por exemplo, você pega R$1.000, mas, na verdade, para o banco você está com menos 1.000. Ou, em outras palavras, você tem uma dívida de R$1.000 para com o banco, enquanto tem um crédito de R$1.000 na sua conta. Então, para o sistema, dívida é dinheiro, dinheiro é dívida. E não ache que isso é uma conclusão que apenas eu tive com essa história toda. Veja o que o próprio presidente do Fed disse na época. Então, na essência, em vez de nosso sistema usar o ouro como lastro final de valor, hoje em dia usamos dívida, ou seja, a dívida é a base do sistema econômico. Esse sistema é também chamado de sistema monetário com lastro em dívida. O sistema necessita que a dívida sempre cresça. As pessoas e os governos precisam ficar cada vez mais endividadas para que haja cada vez mais dinheiro sendo jogado no sistema. Se os empréstimos magicamente parassem de acontecer de um dia para o outro, a dívida pararia de crescer, a quantidade de dinheiro em circulação diminuiria e o sistema rapidamente entraria em colapso. Imagina que você pega emprestado o primeiro dólar do mundo.
Você pega aquele dólar com a promessa de que vai pagar de volta $2. Mas como você vai pagar o outro dólar se só tem $1 em circulação? Bom, você pega outro dólar emprestado, com a mesma promessa. E agora você tem $2 e uma dívida de $4. E assim sucessivamente. A dívida total sempre vai ser muito maior do que a quantidade de moeda circulante. Então, se por algum motivo todo mundo pagar suas dívidas, o sistema perece instantaneamente em uma implosão deflacionária. O dinheiro simplesmente para de existir. Por mais estranho e bizarro que pareça, é o sistema que a gente vive dia após dia. Um sistema onde, para alguém ganhar, alguém necessariamente tem que perder. Para alguém ter dinheiro, alguém necessariamente tem que ter dívida. Essa dinâmica não é simples de entender. Ela foi construída assim propositalmente. Pois se a população entendesse como o jogo funciona, assim como Henry Ford, eu acredito que seria questão de tempo até que os jogadores desistissem de jogar. Mas eu também acredito que, se explicado de maneira simples, todo mundo conseguiria entender esse processo. Então, vou tentar resumir rapidamente, da melhor maneira possível, para que qualquer pessoa consiga, pelo menos, entender o esquema do qual participamos. Em 6 passos, o modo que o sistema funciona é: primeiro passo, criação de dívida. O governo cria os tão amados títulos públicos. Esses títulos aumentam a dívida pública e condenam o cidadão a pagá-la. Segundo passo, criação de dinheiro. O Tesouro Nacional vende os títulos para os bancos. Os bancos, por sua vez, vendem a nossa dívida nacional com lucro para o Banco Central. O Banco Central, então, escreve um cheque no valor dos títulos e compra os títulos dos bancos. Lembrando que o Banco Central não tinha dinheiro algum a escrever esse cheque, e assim, dinheiro novo é criado do nada. Com esse dinheiro, os bancos podem comprar títulos públicos do Tesouro Nacional e todo o processo se repete. Então, o Tesouro Nacional, após receber o pagamento do banco, deposita esse dinheiro nas contas do governo. E assim, chegamos no terceiro passo: injeção do dinheiro na economia. O governo gasta esse dinheiro para pagar auxílios, construir pontes e estradas e financiar guerras. Essas pessoas que recebem os auxílios, os funcionários que trabalham nas construções, os militares e outros atrelados do governo depositam seus pagamentos nos bancos. E chegamos no quarto passo, onde acontece a multiplicação da moeda. Os bancos roubam uma parte do depósito de cada cidadão para emprestar adiante, e assim multiplicam o dinheiro, criando dívida lastreada em uma fração ínfima de cada moeda depositada. E esse processo acontece infinitamente, multiplicando a moeda circulante no sistema exponencialmente. Essa moeda, que no final das contas vai chegar aos empresários e empregadores em geral, o que nos leva ao quinto passo, os impostos. Nós trabalhamos para conseguir uma parte desse dinheiro que está sendo multiplicado infinitamente e dedicamos uma parcela do que ganhamos para pagar impostos. Impostos esses que são usados pelo Tesouro Nacional e pelo governo para pagar as dívidas contraídas lá no início do processo. Sexto passo: manter um looping infinito. Com esse sistema implementado, não existe a possibilidade dele parar de crescer, pois precisamos cada vez mais de dívida para pagar as dívidas anteriores. E se algum governante tentar frear esse sistema, ele vai implodir. E nenhum governante quer que isso aconteça no seu mandato. Assim, ano após ano, mais dívida é criada, e com ela, mais desigualdade. Pois, querendo ou não, todo o dinheiro está sempre sendo sugado para aqueles que controlam o sistema. Esse sistema só é possível, pois nós não usamos mais dinheiro de verdade, usamos moedas virtualmente criadas sem lastro em nada. Mas, o pior de tudo, esse sistema é a forma mais complexa já vista de escravidão. Toda vez que o governo emite um título público, ele está fazendo uma promessa de que nós, cidadãos, vamos pagar esse título no futuro. Mas ninguém nunca te perguntou se você quer trabalhar para pagar a prosperidade que aconteceu nos últimos 110 anos. E ninguém está perguntando para nossos filhos se eles querem trabalhar mais e mais no futuro para pagar pela prosperidade que a gente tem hoje. Nenhuma geração tem o direito de contrair dívidas maiores do que é capaz de pagar durante a sua própria existência. Quando roubamos prosperidade do futuro para que possamos usufruir hoje, nós escravizamos a nós mesmos e as futuras gerações. Mas existe um pingo de esperança para a humanidade. Esse sistema, para funcionar, requer que a população seja ignorante quanto ao seu funcionamento. Então, agora, com a visão completa de como o sistema opera, você se torna responsável. Você se torna a esperança dos seus próprios filhos e netos. Você se torna a esperança das próximas gerações. Então envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível,
pois com o público mais engajado e consciente, podemos construir um sistema mais justo, onde nossas futuras gerações não precisem mais sofrer as consequências de nossa ignorância.